Olá, hoje é dia de conversar ao vivo com os alunos do curso de Pedagogia Unesp Univesp. Nós vamos entender melhor o que será o estudo do eixo articulador sobre educação inclusiva e especial. Nós vamos conversar agora com a professora Elisa Tomoe Moria Schlunzen, que é responsável pelo conteúdo desse eixo articulador. E como de hábito, nós estamos recebendo perguntas e dúvidas pela internet que vão ser respondidas pela professora Elisa na segunda parte do programa. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então tá, eu queria começar essa nossa conversa, saber por que a senhora acabou se especializando nessa questão da educação inclusiva e a senhora foi para o MEC para trabalhar com isso. Queria que a senhora explicasse para a gente esse seu objetivo. Então, essa história começou nos anos 90, quando um aluno com paralisia cerebral me procurou e ele tinha dificuldade em aprender matemática. Ele era totalmente autônomo, tinha 18 anos e não aprendia matemática. Aí, como eu não podia dar aula particular para ele, uma aluna minha começou a ensiná-lo e eu comecei a observar. E vi que ele tinha o cognitivo totalmente preservado, apesar de ter dificuldade na fala, no andar. Se expressar, né? Se expressar, é que a matemática era abstrata para ele. Quer dizer, ele aprendia o conteúdo e depois tinha que aplicar na vida dele e ele não conseguia fazer essa ponte. Então eu comecei a me interessar por ensinar as crianças com deficiência, né? E ver como que eu poderia fazer isso. Aí fui para o doutorado, em 1997. Trabalhou com isso no doutorado? No doutorado. E aí eu usei a tecnologia educacional para trabalhar a aprendizagem das pessoas com deficiência. E qual foi a minha surpresa? Que eles sabiam muito, que eles tinham condições de aprender, que faltavam recursos para que eles pudessem ter acesso à informação e à comunicação. E aí foi indo, o MEC, aí depois eu comecei a trabalhar com sala especial, ensino regular, classe comum, e formar professores. E com toda essa minha experiência, o Ministério da Comunicação me convidou para ser coordenadora geral de políticas pedagógicas, para trabalhar diretamente com as universidades, né? Na organização das universidades, na formação, nos projetos de pós-graduação, para fazer essas orientações. Legal. Então tá, então vamos entender aqui, queria que você explicasse para a gente esse eixo articulador. Quer dizer, ele é um eixo articulador, não é uma disciplina. E por que ele vem agora? Eu queria que você explicasse por que vem agora, depois da D15, né, que é a didática geral, por que ele entra nesse exato momento? Na verdade, esse eixo, ele vem para mostrar que a inclusão, ela é para todos, certo? Então, o professor, ele tem que mudar a sua prática pedagógica para conseguir incluir os alunos. Então, ele vem depois de cada disciplina, didática, alfabetização, ensino de matemática, ensino de geografia, e nós vamos tentar articular essas ideias de como eu vou trabalhar valorizando as diferenças, ensinando os conteúdos disciplinares. Então, é difícil sempre entender que a escola deva ser totalmente inclusiva, né? Muita gente tem dúvida com relação a isso. Você deve aceitar todo tipo de pessoas com deficiência na sala de aula. Coloca isso melhor para a gente. Na verdade, assim, você, qualquer educador, nós não podemos definir se a criança ela é capaz ou não de aprender, né? Tá. O ensino, ele é coletivo, certo? E a aprendizagem, ela é individual. Então, nós temos que dar oportunidade para que as pessoas trabalhem o seu potencial. Na verdade, assim, tem até um conto português que fala que a escola, ela resolveu... os bichos resolveram montar uma escola. Os bichos? Os bichos. Tá. A topeira, ela cavava muito bem, mas não sabia voar. Aí, o que a escola fez? Ela começou a trabalhar a deficiência da topeira. Colocava a topeira no alto da montanha e jogava. Ela entrou no processo depressivo e ela resolveu que a escola não serve para ela. E o pato nadava muito bem, mas não corria. Então, fizeram o pato correr para que ele aprendesse. Então, o que nós temos que parar de fazer na escola, né? Parar de trabalhar a deficiência das pessoas, buscar o potencial, a competência. Isso sim é valorizar essas diferenças. Então, por isso que nós chamamos de uma escola inclusiva. E cada um
eu, Elisa, tenho o meu potencial e tenho as minhas dificuldades. Você tem o seu potencial, tem as suas dificuldades, qualquer pessoa. Mas se a escola conseguir trabalhar o potencial, as dificuldades, elas não ficam evidenciadas, concorda comigo? Concordo. E como é que esse conceito veio evoluindo através do tempo? Porque antes não se pensava dessa maneira, né? As pessoas com deficiência, elas tinham uma escola especial, uma educação especial. Hoje já tenta incluir. Como é que foi esse processo? Houve uma evolução muito grande, né? Começou com a segregação total, as pessoas com deficiência, elas eram consideradas incapazes e elas ficavam isoladas. Tá. Depois começou a surgir as escolas especiais, que eram a exclusão, depois a segregação nas escolas especiais. E aí se pensou na integração. A criança podia ir para a escola, ela teria que se integrar, quer dizer, ela que teria que se adaptar à escola. Tá. Aí depois veio a inclusão. Não, vamos pensar num processo em que a escola se adapta também, ela dá direito à mobilidade, ao acesso à informação. E aí foi indo, e assim, o que se conclui agora é que, na verdade, o problema não está só no espaço físico, está na aceitação mesmo das pessoas, dos professores, dos alunos, dos diretores. Então, é nesse patamar que nós estamos. Que tipo de prática pedagógica eu posso utilizar hoje para conseguir incluir essas crianças? E se você pegar no sentido etimológico da palavra professor, é aquele que professa conteúdo. E para aquela pessoa que não escuta, para aquela pessoa que não vê, e para aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, então eles são excluídos mesmo, né? E o aluno, não sei se você vê também o sentido etimológico da palavra aluno, é o sem luz. Então, se a gente continuar vendo a escola desse jeito, com um professor que professa e o aluno que é sem luz, que recebe informação, você não vai conseguir trabalhar com o potencial do seu aluno. Concorda comigo? Sim. Todos vão ter que seguir o mesmo ritmo, o mesmo, aprender as mesmas coisas. E eu posso aprender coisas diferentes de você, posso ser uma excelente profissional, que nem eu estava comentando com você. Eu tenho uma inteligência lógico-matemática, tenho dificuldade na inteligência linguística. Então, nós temos que trabalhar o potencial. Qual que é a minha inteligência? Eu sempre, quando eu era criança, teve uma época que eu fui considerada autista. É mesmo? É mesmo, e cheguei no doutorado. Então, se ninguém acreditasse em mim, eu iria continuar sendo uma autista, uma pessoa problemática na escola, né? Porque quando eu começava a fazer um buraco, vinha alguém, me beliscava, me batia, eu continuava, quando eu terminava, eu ia lá e batia na pessoa. Então, essa menina tem um efeito retardado muito grande. E aí foi que as pessoas eu percebi que não, que eu tinha os meus valores, eu tinha muito complexo, muitos complexos, e depois eu fui ver que não, que eu era muito inteligente na área da matemática. Então é isso, tem que trabalhar o potencial, o que a gente tem de bom, cada um tem uma coisa boa. Porque a dúvida que se tem hoje, que os professores colocam hoje, é que eles não têm equipamentos, não têm sala, não têm como trabalhar com essas crianças. Então é um problema na sala de aula de um professor que tem uma escola, sei lá, com 20 alunos e chegam crianças que têm certas deficiências. Então, é essa a questão, é isso que você tem que trabalhar, convencer o professor e dar a ferramenta para ele trabalhar com essas crianças. Se você pensar hoje, né, as políticas públicas, elas estão muito avançadas. Então, assim, existem as salas de recursos multifuncionais que têm todos os equipamentos de acessibilidade e tem vários professores sendo formados para o atendimento educacional especializado, que nós chamamos de AE, que ele fica no contraturno para apoiar o professor da classe comum. Tá. Então, essa desculpa ou essa dificuldade não existe mais. Existe, sim, uma dificuldade de acertar essa engrenagem para que o professor da classe comum tenha um apoio desse profissional especializado que vai ajudá-lo no seu trabalho pedagógico. Mas isso é regra, toda escola terá que ter esse profissional especializado e toda escola vai ter que incluir todo mundo, é isso? Toda escola, se ela se inscrever no PAR, no Plano de Ações Articuladas, né, ela pode solicitar a sala de recursos multifuncionais, ela pode solicitar verba, ela pode solicitar formação,
certo? E aí ela tem tudo isso, desde que ela preencha esses dados, porque o Ministério da Educação, ele vai de acordo com a demanda, né? Se eu, enquanto escola, peço uma sala de recursos multifuncionais, peço a formação para um profissional dentro da escola, eles dão. Tem planos e ações muito bons hoje que eu acho que a educação, inclusive, avançou muito nesse país, desde 2013. Uma outra questão, toda deficiência, ela pode ser objeto, quer dizer, o aluno com qualquer tipo de deficiência pode frequentar a escola, é essa? Pode. Não tem nível, grau, nada? Nada. Nós, assim, tenho um trabalho que eu faço desde 2000, do ano de 2000, tem muitas crianças que têm o cognitivo totalmente preservado, crianças com síndrome de Asperger, crianças surdas, pessoas que não enxergam, que participam, e as minhas estagiárias falam assim, puxa, eu nunca imaginei que eles fossem tão inteligentes e capazes. Só que a escola, ela não consegue aceitar essa criança, porque ela tem dificuldade de fazer um trabalho pedagógico interessante. Você está entendendo? Então, assim, o que eu acho que é importante nesse momento é que a saúde, a educação e o serviço social trabalhem juntos, de forma articulada. Que eles deem apoio, que nem tem um aluno nosso que ele não conseguia ser incluído. Mas o problema não estava só nele, estava na ansiedade, no medo da mãe. Então, quando tem uma psicóloga voluntária no grupo, que ela fez um trabalho com essa mãe, e hoje a criança ela desenvolve o trabalho dela, e ela tem deficiência intelectual, sabe? Então, ela faz um trabalho muito interessante. E como é que as escolas têm que se preparar para isso, professor? As escolas ela têm que repensar a sua prática pedagógica, a forma que ela trabalha com a criança. E durante todo esses anos que eu fiz a minha pesquisa, eu acho assim que a melhor forma de se trabalhar para que você valorize as diferenças dessas pessoas é trabalhar com projetos. Com projetos? Com projetos. Onde cada criança ela vai atuar com aquilo que ela mais gosta, com aquilo que ela sabe. E aí, assim, por exemplo, eu adoro interpretar, mas eu vou ter que fazer um roteiro, então eu vou ter que aprender português. Mas vou ter que fazer uma pesquisa de que país que trabalha dessa forma, não sei o quê. Vou aprender geografia. Você está entendendo? Então, nós trabalhamos dessa forma. Eu peguei uma escola que não tinha assim, as crianças clinicamente diagnosticadas, mas que tinha salas de aceleração, que ficavam, os piores alunos da escola ficavam naquela sala. E aí nós trabalhamos, falei assim para a coordenadora, então você vai me deixar trabalhar do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito. Ela deixou, em 1 ano e pouco, essas crianças passaram a ter um índice tão bom quanto as outras salas da turma A, da turma B e da turma C. Eles ficavam na turma D. Quer dizer, é só arregaçar as mangas e trabalhar. E pedir ajuda para quem... Isso. Então explica para a gente aqui, rapidamente, professora, como é que você vai conduzir isso aqui? Então, nós vamos primeiro trabalhar com a legislação, né? O que a lei fala, passar todos os programas e ações, porque eu acho assim, que se cria uma ansiedade no professor, eu, professora Elisa, da sala comum, da classe comum, eu não estou preparada para trabalhar, mas aí eu tenho apoio, um atendimento educacional especializado. Então, para cada professor, ele tem que ter consciência de todos os planos e ações que existem para apoiá-lo enquanto professor da sala comum, certo? Depois, nós vamos tentar com cada disciplina, trabalhar de uma forma diferenciada, usando a tecnologia educacional. Eu trabalhei com um grupo que cadastrou mais de 11 mil objetos educacionais, que eu sempre falo que a criança hoje, ela nasce na era tecnológica. Sim. E nós desenvolvemos, catalogamos softwares para o Ministério da Educação, que chama Banco Internacional de Objetos Educacionais, certo? Então, nós vamos ensinar esses professores a trabalhar com isso, com objetos de aprendizagem, que são materiais pedagógicos que estão disponíveis e que os professores desconhecem. E aí mudar a didática. Agora eles acabaram de ver a didática, então nós vamos pensar num plano de aula. E aí depois nós vamos pegar, aí vem a alfabetização. E aí vai melhorando esse plano de aula, quando terminar o nosso eixo, o professor vai estar
pensando numa forma diferenciada de trabalhar com esses alunos. Bem interessante. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo rápido, 1 minutinho só. Certo. A gente volta daqui a pouquinho, temos algumas perguntas já de alunos de alguns polos e você vai responder essas perguntas e a gente continua a conversar sobre Ok. esse eixo articulador, tá bom? Tá bom. Então, 1 minutinho só, a gente volta já aqui na Univesp TV. Até já. Bom, estamos aqui de volta ao vivo, né, para falar sobre o eixo articulador de educação inclusiva e especial do curso de Pedagogia Unesp Univesp, aqui ao nosso lado, a professora Elisa Schlunzer, que está explicando como é que vai ser esse eixo articulador. Então, professora, só queria saber o seguinte, esse eixo articulador, ele começa agora, mas ele perpassa outro, ele segue dentro do curso? Ele segue dentro do curso. Após cada disciplina, né, tem didática, aí tem uma semana do eixo. Tem alfabetização, uma semana do eixo. Artes, uma semana depois vem o eixo. Então, para cada disciplina, depois de 5 disciplinas, terá o eixo. E nós vamos fechar o eixo, acho que depois da disciplina de matemática. Interessante. Bom, eu já tenho algumas perguntas aqui, que nos foram passadas pela internet, eu vou fazer algumas e vamos ver se dá para responder todas, né? O Ângelo, do Polo da Barra Funda, aqui da capital, diz o seguinte: hoje a medicina e outras ciências já detectaram diversos tipos de deficiências e acredito que para cada uma há um aluno que frequenta a escola. Considerando que temos que trabalhar com todos eles, independentemente da deficiência, basicamente o que o docente precisa ter conhecimento e precisa fazer para que eles aprendam. Quer dizer, na verdade é isso, tem que ter um estudo especial para trabalhar com esses alunos, é isso? Ele precisa ser um bom professor, um bom educador, né? O que eu falo é assim, que hoje a escola, ela pensa só no cognitivo da pessoa. Ela acha que tem que trabalhar só com... Então, aí é complicado incluir uma criança com deficiência intelectual, uma criança com síndrome de Asperger, uma criança com transtorno. Mas se ele tiver um trabalho pedagógico interessante, ele vai ver que é muito gratificante. Eu trabalhei em salas que tinha pessoas com deficiências múltiplas, né? Quando eu fiz a minha pesquisa na ACD, tinham crianças com paralisia cerebral, crianças com transtornos globais. Então, tinha vários tipos de dificuldades que, quando eu comecei a trabalhar, tinha criança que ia ser mandada embora, porque ela não conseguia ser alfabetizada. Aí nós começamos a trabalhar com a feira, trabalhar de uma forma que partisse do contexto da pessoa, né? E depois chegava na formalização do conteúdo, você entende? Então, assim, de uma forma contextualizada, onde a criança constrói o seu conhecimento e que tinha um significado para ela. O professor, ele tem que pôr na cabeça dele que ele não tem que formar a criança para a escola, ele tem que formar a criança para a vida. Pelo que você está falando, quer dizer, eu posso entender que incluir não é fazer ele acompanhar a classe. Não. É fazer ele se expressar, é fazer ele entender alguma coisa, entrar Isso, ele se desenvolver enquanto ser humano, enquanto um ser na sua totalidade, né? E até assim, eu sempre falo, quando todo mundo fala assim, você faz um trabalho maravilhoso, eu falo, não, essas crianças fizeram um trabalho maravilhoso comigo, porque eu, como uma boa Nicei, tinha uma dificuldade de me relacionar, de demonstrar os meus sentimentos. E eles fizeram desenvolver o meu lado afetivo. Você entende? E eu trabalhei o lado... Então, cada um contribui, cada um trabalha com aquilo que ele tem de valor, que ele tem de competência e de bom. Entendi. Bom, uma outra pergunta aqui do Polo de Ourinhos, diz assim: o Plano Nacional de Educação Especial não orienta a formação específica do professor de sala comum para receber crianças com deficiências. Isso não seria controverso, tendo em vista que falta uma orientação específica, ou a falta de uma orientação específica, poderia acarretar uma atuação que ignore as diferenças? Você compreendeu bem a pergunta? Compreendi bem a pergunta. Então, o que você tem para dizer para ele? Na verdade, Marlene, na verdade, assim, o Plano Nacional, ele não quer que o professor da classe comum saiba das dificuldades da deficiência do aluno. Ele coloca um atendimento educacional especializado
num contraturno que vai dar apoio para ele trabalhar com essas pessoas. Esse sim é um professor especializado. Tá. Eu, da classe comum, tenho que saber trabalhar bem pedagogicamente com todos os meus alunos. Aí, a parte de acesso, de materiais pedagógicos diferenciados, é o professor que está no contraturno, que é o professor do AE, que vai me ajudar. Por exemplo, ele pode dizer, olha, para ensinar matemática para um aluno que não enxerga, Sorobão é uma coisa interessante, certo? Tem um aluno que tem dificuldade, por exemplo, na escrita, eu tenho uma aluna que ela move só o dedão, só que o cognitivo dela é totalmente preservado. E um dia ela me pediu um celular. Aí todo mundo deu risada. Como é que eu vou dar um celular para uma pessoa que não fala, que só movimenta o dedão e que não faz, no celular, não se comunica? Eu falei, ela me pediu, eu quero ver até onde ela vai. E quem somos nós para definir o limite de uma pessoa? E ela passou a escrever no celular? Na próxima semana ela me mostrou que ela arranjou um namorado aqui em São Paulo por torpedo. Você está entendendo? Então, assim... E aí, eu acho que tem que ter, assim, eu não tenho que ser especialista. Eu sou um professor de classe comum que tem que ter uma boa didática. Mas eu tenho um especialista lá no contraturno que vai estar me dando todo o apoio para mim. E a política nacional, ela está fazendo isso. Tá bem. Bom, e estadual também, né? Deixa eu dizer aqui, a Marlene que fez essa pergunta é de Bauru, não é de Ourinhos. De Paulo de Ourinhos vem agora aqui, ó. Após o trabalho em uma sala de recursos, um aluno com TDAH é incluído em uma sala normal e não apresenta avanços. Eu posso aceitar que esse aluno não tem mais nada a aprender? Se você pegar... O que é TDAH? O transtorno... hiperatividade. Hiperatividade, tá. Isso. É um aluno hiperativo. Eu vou te contar assim, eu tinha uma sobrinha que eu considero ela uma das pessoas mais inteligentes, né? E a professora falava que ela era hiperativa. Por quê? Porque ficar sentada ouvindo o professor falar não era interessante para ela, então ela ficava incomodando os outros. Sim. Você está entendendo? E a pessoa que tem problema de hiperatividade, o que ela tem? Ela não tem um sensor na mente dela que dá os limites. Então, essa pessoa ela tem que ter um bom acompanhamento médico para ela conseguir prestar atenção, se desenvolver. Mas não quer dizer que ela pode parar ali. Se ela conseguir fazer um trabalho em que vai instigar essa criança, com certeza, que nem essa minha sobrinha hoje, ela adora fazer apresentações. Ela foi a melhor funcionária que eu tive, que ela foi voluntária lá no trabalho. Você está entendendo? Você tem que encontrar caminhos, né? Para buscar caminhos para que a pessoa se desenvolva. Tá, entendi. Né? Vamos a outra aqui. Paulo São Vicente pergunta, até que medida as escolas deverão estabelecer parcerias com as APAES e outras instituições desse tipo? Então, essas instituições são instituições de excelência, que já conhecem todos os tipos de dificuldade da pessoa, todos os apoios que ela pode ter, certo? Então, ela pode se transformar numa instituição de atendimento educacional especializado. Não é obrigatório ter um AE dentro da escola. Uma APAE pode ser um AE. A criança vai para a escola, ela só não pode substituir a escola normal. Toda criança tem o direito de ir para a escola. Então, todo mundo fala, mas o pai tem o direito de querer que o filho vá ou não. Não. A criança tem o direito de ir para a escola. Agora, no contraturno, ela pode ter todo o apoio que pode ser dentro da escola, PAI, ou pode ser na PAI, do INES, né, do Instituto Benjamin Constant, que tem um trabalho de excelência com essas pessoas, que pode dar um apoio para que elas se desenvolvam muito bem numa classe comum. Legal. Outra aqui, perdão. Outra do Paulo de São Vicente. Como trabalhar com as diversas necessidades especiais, com as diversas síndromes e transtornos, com as suas características específicas, sem possuir, outra vez, né, sem possuir uma formação específica para tal. Não seria preciso haver conhecimento acerca de cada deficiente? Quer dizer, o professor não teria que ter esse conhecimento? Não. É isso que você estava falando. É isso que eu falo. Eu acho assim,
Que nem você me perguntou, você sabe Libras? Né? Eu perguntei, realmente. Você trabalha, sabe? Sabe? Não sei. Eu tenho dificuldade com línguas. Mas com nem línguas, né? Línguas. E Libras é uma outra é uma linguagem brasileira de sinais. Então, mas eu tenho o apoio de um intérprete, do próprio aluno, coleguinha deles, que são bons, que me ajudam. Você está entendendo? E eu não tenho que saber tudo para trabalhar. E faço um bom trabalho com pessoas que não escutam, com pessoas com surdez. Teve um aluno que chegou lá, ele não se desenvolvia na escola, foi trabalhar com a gente, foi inserido no mundo do trabalho logo depois. Então, e a minha aluna mesmo falou, sem saber Libras, você não se comunica com ele plenamente, vamos dizer assim. A própria turma, os próprios alunos me ajudavam. E aí, assim, quando eu quero alguma coisa mais detalhada, melhor, eu tenho intérprete, tenho o professor do AE, ele vai poder estar ajudando, ele pode ser sabe? Tá, vamos ver aqui, tem mais uma. Opa, tem aqui, Bauru. A formação universitária de professores ainda hoje é calcada na imagem do trabalho docente com classes, aspas, homogêneas, que ele está falando aqui. Quando a realidade educacional é constituída nas diferenças de toda a ordem, raciais, psicológicas, de gênero, sociais, etc., de que modo esse estudo pretende possibilitar no profissional docente uma perspectiva de formação e autoformação que considere essa realidade plural em que a gente atua? Nisso ela tem toda a razão, né? Nós, desde a formação inicial, nós trabalhamos com padrões. Nós queremos que todos tenham o mesmo padrão de uma forma homogênea. Sim. E você tem filhos? Tenho. Quantos? 2. Eles são iguais? Não, mesma carga genética, mesma orientação educacional, e são totalmente diferentes. Completamente, certo? E como que você trabalha com os dois? Tem que fazer cada um do seu jeito, não é? Exatamente. E o professor que tem 20, 30, 40 alunos com carga genética diferente, orientação educacional diferente, né? Então, como que eu quero padronizar? Por isso que existe todo esse problema na escola. Que nós temos que... Eu tenho um sonho, eu, Elisa, acredito que a inclusão vai fazer com que a escola se modifique, que ela repense o seu papel. Você está entendendo? Eu tenho esse desejo, esse ideal... E assim, em todas as escolas, em todos os lugares que eu trabalho, dessa forma, eu vejo o quanto a criança cresce, o quanto ela se desenvolve. Mas os professores têm, eu tenho uma outra pergunta que eu estava olhando aqui, agora você estava falando, eles acham o seguinte, como trabalhar com a educação inclusiva numa sala com 40 alunos ou mais, que, segundo o aluno aqui lá de Sorocaba, é realidade em mais de 60% da rede estadual paulista, por exemplo, sem contar o resto do Brasil. Então, como eu falei para nós, vamos supor, eu peguei uma escola e que o índice de indisciplina, indisciplina era muito alto. 90% dos alunos eram considerados analfabetos funcionais. Tá? A coordenadora pedagógica estava desesperada. Aí eu falei assim, então tá, mas eu não vou fazer isso pelo professor, porque eu, Elisa, vou embora, acaba todo o processo. Eu quero formar esses professores em serviço, para que eles consigam fazer um trabalho. Aí chegamos lá, no primeiro dia, o menino pegou o outro aluno, espancou o menino na frente da minha estagiária, botou uma arma em cima da mesa. Ela voltou, professora, eu não vou mais. Eu falei, vai, nós vamos. E o tema desse projeto vai ser violência. Né? Então, vamos começar a trabalhar com violência. Você sabe o que é violência doméstica? Você sabe o que é violência... Até nós uma aluna falou assim, violência doméstica é o patrão batendo na empregada. Aí todo mundo começou, falei, viu como vocês não sabem? Então, começaram a pesquisar na internet. Quais tipos de violência existem? Você trabalha com um projeto em si. Isso, aí eles começaram a... Aí, assim, aquele que gosta de pesquisar foi pesquisar, aquele que quis fazer a síntese de cada tipo de violência fez, depois eles fizeram questionário, passaram para a escola, tabularam, aprenderam matemática, qual era o índice de violência maior na escola, você está entendendo? E nós trabalhamos, quais eram os países mais violentos? E até a professora de geografia virou para mim e falou assim, engraçado, eu quero falar da Revolução Francesa e eles não compreendem nem a vida deles. Pois é. Certo?
Bom, professor, nós estamos chegando no final aqui. Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta aqui. Quero avisar a todos que perguntas que ela não conseguiu responder aqui, né, agora ela vai mandar tudo por escrito. Exatamente. É isso? Tá bom. Então, ó, vamos mais uma, que é a última, tá? São Vicente, a senhora acha que os professores de redes estaduais e municipais estão preparados para trabalhar com essa educação inclusiva? Pronto, para fechar. Eu acho que se a criança com deficiência não for para a escola, ninguém vai se preparar. Que ninguém espera, né? Ninguém espera. É que nem um pai, ele não espera ter um filho com deficiência. E quando você tem um filho com deficiência, você corre e busca, vai atrás do prejuízo. O professor que tem um aluno com deficiência na classe comum e ele tem boa vontade, é uma experiência exitosa. Eu tenho vários exemplos de professores que chegam para mim e falam assim, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir isso com esse meu aluno. Então, eu acho assim, que se a gente falar, eu não estou preparado e nunca colocar essa criança, eu acho assim, que nós vamos construir uma história. E quem vai construir essa história vai sofrer um pouco. Tanto os professores quanto essas crianças. Porque elas sofrem preconceito, rejeição. Mas nós temos que construir essa história, porque não é inconcebível você dizer que uma criança, só porque ela tem um tipo de dificuldade, ela não pode ir para a escola. Professora Elisa Schlusen, muito obrigado por ter participado aqui com a gente dessa abertura aqui, né, desse seu eixo articulador, que vai durar aqui bastante tempo. Espero ver a senhora aqui outras vezes para falar um pouco mais. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Então a gente fica por aqui agora, lembrando que todas as perguntas que foram encaminhadas aqui, a professora Elisa vai mandar por escrito para todos vocês com detalhes, tá bom? Então, tenham todos uma boa noite e até a próxima.